Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, quinta-feira. É tempo de esperançar. Então vamos ver aí quem vai chegar, né? Nós vamos dando um tempinho, vendo as pessoas chegando, cumprimentando as pessoas. Maria Alice chegou. Oi, Maria Alice. Paz e bem. Como é que você está? Boa tarde. Boa tarde, Bernardo. Opa, tudo bem? Como é que você está, Maria Alice? Paz e bem. Estamos chegando aí, estamos esperando as coisas assim acontecendo. Né? Tá bem, graças a Deus. Que bom, Maria Alice. A gente fica tão preocupado atualmente, né? Tudo parece meio enrolado hoje em dia. Acaba que a gente não sabe se os outros estão bem, se não estão, como é que estão as coisas, né? E aí? Ah, tomou a segunda dose, Maria Alice? Foi ontem, né? Tomou ontem, isso. É o que eu estava achando, eu estava precisando confirmar. A sua foi Coronavac ou foi AstraZeneca, Maria Alice? Fala pra mim. Coronavac, que nem eu. Nós dois tomamos Coronavac. Chegou mais alguém. Djalma e Doraci chegaram, paz e bem. Fátima também chegou, paz e bem. Estamos chegando aí, estamos chegando. Gente, hoje encerra aquela parte que é chamada de pão da vida, né? Que João chama de pão da vida, né? Então é um momento aí que a gente está chegando. Né? Então daqui a pouco a gente vai ter o nosso momento de reunião aqui, de reflexão da palavra, daqui a pouquinho, está quase na hora. Né? Então vamos dar mais um tempinho. Djalma, Doraci, Fátima, como é que vocês estão? Vocês estão bem?
Vamos deixar aí mais um pouquinho, a gente começa, tá, pessoal? Hoje a gente, como eu falei, a gente vai encerrar aquela parte do pão da vida, né? Pra gente começar a nossa... Denise chegou, paz e bem, Denise. Jalmo Doreci disse que está tudo bem, Fátima também. E você, Denise, está tudo bem com você? Fala aí para mim. Daqui a pouco a gente vai começar, tá? Então a gente vai pegar, né, esse pedaço, que é o pedaço do pão da vida. Finalzinho desse momento, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que veio de junto de Deus viu o Pai. Em verdade eu vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu, quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Diane entrou. Paz e bem, Diane. Sabe, hoje a gente fecha o pão da vida, né? A gente fecha esse pedaço do Evangelho de João, conhecido como o pão da vida. E é muito interessante a gente pensar a dinâmica desse pedaço. Você tem a multiplicação dos pães, você tem as pessoas vendo Jesus na diversidade, você tem as pessoas que não conseguem compreender direito, né? Porque já na multiplicação dos pães você tem uma questão que é uma questão complicada, porque as pessoas não conseguem entender às vezes, que a multiplicação não existe sem a partilha. Sem aquele primeiro garoto que quis partilhar as coisas, não haveria multiplicação, porque a graça pressupõe a natureza. E novamente é interessante quando você olha esse texto e você vê que Jesus fala assim, Deus, né, Pai, Ele atrai as pessoas para vocês se encontrarem comigo. Deus Pai chama as pessoas para se encontrarem comigo. E todos aqueles que se encontrarem comigo, eu ressuscitarei. E aí ele faz uma comparação interessante entre o maná e ele. Porque o maná, só relembrando, é o alimento que Deus deu aos israelitas quando estavam no deserto morrendo de fome. Jesus multiplica os pães. É interessante a dinâmica de você pensar de Jesus multiplicando os pães para alimentar a fome. Deus manda o maná para alimentar a fome. Só que Jesus vira e fala assim,
As pessoas comeram maná do deserto e, no entanto, morreram. É muito interessante a gente pensar aqui na cabeça da gente o seguinte. Em vários momentos, a gente tem uma colocação onde você vê Jesus e vê a antiga aliança. E você meio que fala assim, olha, a lei de Moisés, a lei, não é que ela seja ruim, mas ela precisa melhorar, ela tem que ter um extra, ela tem que ter algo a mais. Pegou? E esse algo a mais é Jesus. Jesus chega a dizer, e ele fala claramente, que ele não veio destruir a lei, mas veio levar a lei à plenitude. Ou seja, meio como a gente faz com uma criança, a gente não ensina o perfeito no primeiro momento, a gente dá o que ela consegue entender e depois você vai explicando melhor. Se você olhar bem, é um pouco o que Jesus está falando aqui. O maná é um pão vindo do céu. Mas existe um pão que desceu do céu. Ele deixa claramente a relação dele com o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser aquele que ele enviou. Então ele deixa muito claro que existe uma relação especial, porque Moisés era alguém que existia que Deus chamou. Jesus é o próprio Deus encarnado e ele é enviado por Deus Pai. É diferente. E ele continua. Seus pais comeram maná do deserto e morreram. Eu vos ofereço um pão que quem dele se alimentar não vai morrer. Ou seja, Jesus está dizendo assim, eu estou trazendo algo muito superior ao maná. E nós sabemos que ele é muito superior a Moisés. Então, nós também devemos entender que a lei por ele proferida é muito maior do que a lei proferida por Moisés. De certa forma, você vê aqui claramente que a multiplicação dos pães guarda uma relação com a Eucaristia. Até porque os movimentos da multiplicação dos pães são os mesmos movimentos da última ceia. Ele pega o pão, dá graças, parte e distribui aos seus discípulos na última ceia. Ele pega o pão, dá a graça, parte e distribui aos famintos que estão lá. Né? Ou seja, existe uma relação e que essa relação não pode ser ignorada por nós. Nós não podemos ignorar uma relação entre a Eucaristia e a partilha. Não é à toa que a gente chama a Eucaristia de comunhão, do que há em comum. Porque não há uma separação sobre isso. Não é possível uma real Eucaristia se não há uma real comunhão. Não há uma real comunhão se não há uma real partilha. E é por isso que Jesus fala, os seus pais comeram o maná do deserto e morreram. Porque, por melhor que eles tenham sido, eles ainda não haviam recebido instrução suficiente. Ainda não haviam recebido uma pedagogia, um ensinamento suficiente para suplantar a morte. Bernardo, mas a gente não vai morrer? Sim. Mas o que Jesus fala é o seguinte, é que existe dentro de você a possibilidade de uma postura, uma ação de vida que lhe garanta a vida eterna. Né? Na verdade, em um dado momento da nossa história, não vai haver diferença entre quem estiver vivo e quem estiver ressuscitado, porque todos estarão ressuscitados e bem.
desde que a gente tenha estado buscado Jesus, desde que a gente tenha acreditado em Jesus, desde que a gente tenha vivido como Jesus pediu para a gente viver. Sabe, é muito interessante como a gente fica vendo as coisas que vão passando por aí e a gente não captura, às vezes, determinadas realidades, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Há alguns detalhes, algumas coisas que nós deixamos passar. Uma delas é essa realidade do pão descido do céu. Né? É muito comum em Corpus Christi, nós temos inclusive uma sequência de Corpus Christi, né? Onde a gente reza na sequência, o pão dos anjos não será dado aos cães, né? Mas o real entendimento de Jesus como o pão descido do céu suplanta muito mais que essa realidade. Porque quando nós dizemos que é o pão dos anjos não será dado aos cães, eu ainda estou entendendo o pão descido do céu como pão. E Jesus vira e fala assim: eu sou o pão vivo descido do céu. Ele se dá em oferta pela vida dos homens e das mulheres. Ele, pão vivo, se dá em oferta ao mundo para alimentar o mundo, para nutrir o mundo, para dar vida plena ao mundo. Quem comer desse pão sou eu, Jesus fala, né? Viverá eternamente. E ele continua: e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Ele está dizendo claramente que ele está disposto a doar-se para o mundo. Né? E, em última análise, nós estamos dispostos a doar-nos. Porque é muito fácil a gente dizer assim: eu sigo Jesus, e fica lá num monte de atitudes abstratas, de coisinhas. Não estou dizendo que não tem valor, mas são cerne da mensagem de Jesus. Quando Jesus diz: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer desse pão viverá eternamente, eu sou a carne dada para alimento do mundo. Obviamente que Jesus não está falando num sentido material. Né? Há um sentido muito maior, que é um sentido espiritual, onde ele diz: o pão será carne e viverá como carne, como Deus assumiu ser carne. A real celebração do Natal é que você assume que Deus se torna carne, ele habita na carne, ele habita no meio de nós. Oi, Pedro, paz e bem. Então, vamos entender isso. Deus se torna carne no Natal. Deus se torna carne, né, para dar vida ao mundo. E sendo carne, ele se torna pão. Entende isso? Sendo carne, ele se torna pão. Né? Mesmo que nós, ao alimentarmos do pão da vida, nós sintamos o gosto de pão, a textura de pão, tudo de pão é carne. Porque a substância mudou e se tornou carne, mesmo que o acidente material seja pão. Do mesmo jeito, aquele menino na manjedoura era um menino, era um bebê, mas
Havia nele a essência humana, porque senão não poderia ser humano. Mas havia também uma essência divina. No compêndio da doutrina social da Igreja, se eu não me engano, se não me falha a memória, número 153, ele citando Pacem Terris do Papa João 23, eles falam assim: a dignidade, os direitos humanos vêm da dignidade do ser humano, doada por Deus, ferida pelo pecado, assumida e redimida por Jesus, na sua vida, morte e ressurreição. Por que eu estou falando isso? Porque o que Jesus quer dizer com crer? O que Jesus quer dizer com comer? Né? É muito mais do que apenas mastigar a hóstia. Boa tarde, Pedro. É muito mais que isso. Você vai além. Vai muito mais do que você comer um pão consagrado. Você vai além. Porque quando você come um alimento, esse alimento tem que fazer parte de você. Ele te nutre, ele te mantém. Então, para que o pão descido do céu seja algo que é importante para você, que vai te dar a vida e a vida em plenitude, isso tem que fazer parte da sua. Você tem que se mostrar ao mundo semelhante a Jesus. E se mostrar ao mundo semelhante a Jesus é agir como Jesus queria que você agisse. Como ele ensinou você a agir, como ele disse que nós deveríamos nos portar. Nesse sentido, o pão descido do céu é mais do que a pessoa de Jesus, mas é também sua palavra. E esse talvez seja uma coisa interessante que muita gente não imagina, mas a Eucaristia é também a palavra de Deus. Tem um autor da patrística, lá um dos primeiros homens a defender a fé, que fala claramente, né, que a Eucaristia é a palavra de Deus, que a comunhão é a palavra de Deus. Por causa disso, é isso que a gente precisa entender. Por que a Eucaristia guarda uma relação direta com a palavra de Deus? Porque para eu me transformar, para eu ter Jesus dentro de mim, agindo de forma eficaz e que ele possa realmente mudar a minha pessoa, para que eu possa realmente me tornar alguém melhor e por isso conquistar a vida eterna, eu preciso da palavra de Deus. O pão descido do céu, a comunhão e a Eucaristia me dá forças, mas de nada serve a força se eu não souber como usá-la e aonde usá-la e para que direção usá-la. Para isso é a Eucaristia. Ela precisa da palavra. A Eucaristia, ela não se extingue no pão descido do céu, porque o pão descido do céu é também a palavra de Deus. No início era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo, a palavra, o agir, a forma de ser que Jesus nos colocou. Então, é essencial essa combinação. De um lado, eu me nutro, eu me absorvo, eu recebo forças. Nada disso serve se não tiver quem me guie, quem me leve, como eu devo agir. Para isso, a palavra. A comunhão com a palavra, isso nos dará a vida em plenitude.
e a vida em plenitude para todo sempre. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? Não sei se tem alguém que queira fazer alguma observação, discutir, discordar. Estamos aqui para isso, pessoal. Né? Juntos a gente vai seguindo e resolvendo as coisas. Né? E aí, o que vocês têm para me dizer? Ultimamente eu tenho recebido tanta ligação de telemarketing. Durante a live teve 4 ligações de telemarketing. Atrapalha o negócio aqui. Bom, pessoal, vamos tocando, vamos resolvendo, vamos indo à frente. Né? Amanhã, 15h30, a gente se vê. Combinado? Tamo junto? Fátima está mandando amém com mãozinha de oração. Obrigado, Fátima. Amanhã, 15h30, a gente está junto. Né? Amanhã é dia de um santo muito importante, hein, pessoal? Tem que conhecer esse santo, hein? Depois a gente vai falar sobre ele. Quem puder dar um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Combinado? Beleza? Amanhã, 15h30, a gente se encontra, a gente conversa. Vou aproveitar e falar um pouquinho do santo, de Djalma e Duracipa mandando amém também, com mãozinha de oração. Vou deixar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Quem não puder, quem tiver que sair, usa máscara. Primeira chance que tiver, primeiro momento que puder. Toma vacina, qualquer braço, qualquer vacina, todas são boas. Todas são dom de Deus para nós. Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos, pessoal. Até amanhã. Quem foi aqui? Denise está mandando amém. Diane, mãozinha de oração e carinha feliz. Maria Alice também está mandando amém com mãozinha de oração. Pessoal, tchau, tchau. Beijos e bênçãos. Amanhã, 15h30, a gente se vê. Tchau, tchau.